momentos em que ela ministrou maravilhosamente. Eu creio que o Senhor vai continuar falando através da vida dela. Oi, gente. Bom dia. E é você? Minha mãe já me apresentou, eu sou a Isabela, filha da Cláudia, do Júlio, irmã da Gabriela, namorada do Marco Túlio. Acho que a maioria conhece. Minha sobrinha querida. Sobrinha. Bom, então, todo mundo tem papel e caneta aí? Acho que a gente tem um livrinho aí, né? Todo mundo pega aí? Sueli, você pegou ali? Ah, tá. Bom, eu queria que a gente começasse escrevendo. Vou dar 3 minutos para vocês aí, para vocês pensarem como que é a rotina de vocês, no que vocês têm gastado tempo. Em um tempo de 24 horas. Quantas horas você usa trabalhando? Quantas horas você usa lendo a Bíblia? Quantas horas você usa com seus filhos? Escrevam aí. Escrever? Mexendo no celular? Instagram? Colocar em tempo mesmo, 5 minutos. Em horas, minutos. Por quê? Por semana? Por Por dia? dia, 24 horas.
Acho que a maioria já terminou. Quem quer falar uma coisa que tem aí na lista, não precisa falar o tempo que gasta não. Só uma coisa que gasta seu tempo. Alguém fala aí dessa mesa? Fazer o almoço e arrumar a cozinha. Quem mais? Eu passo a maior parte do tempo das minhas horas limpando. Limpando. E aqui, alguém dessa mesa? Trabalhando. Trabalhando. Alguém daqui? Estudando. Estudando. Dessa mesa? Alimentando. O que mais? Tem mais? Alguém escreveu mais coisa aí que não foi falar? Orando. Quem mais? Cuidando do corpo. Quem mais? Celular. Eu coloquei aqui meu marido. Meu marido. O que mais? Dormindo. Caminhando. Ninguém tem filho? Filhos. Nossa, meus filhos. Netos. Academia. O que mais? Que não foi falado ainda. Lendo sua Bíblia. Leitura bíblica. Muito bem. Quem dormindo, dirigindo no trânsito, a gente passa muito tempo. Quem aqui acha, descansando, dormindo, quem aqui acha que precisaria de mais tempo? Se Deus falasse assim, eu quero te dar 1 hora a mais por dia, quem ia aceitar? Ninguém ia aceitar 1 hora por dia? Eu ia aceitar 1 hora a mais por dia. Tem tanta coisa para fazer que parece que as horas não dão. A gente vive numa época que está todo mundo correndo. Ai, corre para levar o filho, tem 10 minutos para ler a Bíblia, agora eu tenho 20 minutos para orar, agora eu tenho meia hora para fazer e almoçar, agora eu tenho 40 minutos para ir levar o menino na escola e voltar, agora eu tenho que trabalhar, 6 horas aqui trabalhando. Ah, agora eu preciso ir para uma reunião, ficar lá 3 horas. Agora eu preciso fazer janta. Está todo mundo numa correria, ninguém tem tempo para nada. Às vezes a gente pergunta a pessoa como que ela está, e se por acaso ela responde que está mal, a gente não tem tempo nem de perguntar por que a pessoa está mal. Ah, como que você está? Você está bem? A nossa sorte é que a maioria das pessoas fala que está bem e pronto. Porque se a pessoa falasse, nossa, não estou bem hoje, o que você ia fazer quando você pergunta isso para a pessoa? Você está bem? Você tem tempo para realmente escutar se aquela pessoa está bem ou não? Você está perguntando só para poder, só de, como que fala? Clichê. Desencargo de consciência. Só falar, tá tudo bem, né? Então tá bom. Só para ser educado. A gente fica o tempo todo correndo. E quando a gente olha para uma pessoa que é mãe, esposa, trabalha em casa, trabalha fora de casa, dá palestra, tem reunião, é chefe de uma empresa, escreve livro, a gente olha e fala, nossa, como que essa pessoa consegue? Não dá para entender como uma pessoa consegue fazer tantas coisas no dia. E bom, normalmente todo mundo que consegue ser minimamente produtivo durante o dia fala que é preciso administrar bem o tempo e é preciso dedicação. Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Não é como se hoje eu passasse o dia todo dormindo e amanhã pronto, hoje eu vou ser produtiva. Não é assim, você precisa ser constante. É algo que acontece hoje você faz, amanhã você faz de novo, no outro dia também. E aos poucos você vai conseguindo ter constância naquilo. Antes de falar necessariamente sobre o tempo, eu gostaria de falar sobre o tema que é transformação radical. E o Senhor nos transforma à medida que a gente caminha com Ele. Às vezes, a gente não percebe que a gente está mudando. Às vezes a gente caminha com o Senhor a cada dia e de repente você fala, nossa, eu ia ficar estressada nessa situação e agora eu não vou mais. Nossa, eu ia xingar porque aconteceu isso e agora eu não xingo mais. E às vezes a gente fica tentando mostrar que a gente foi transformado e isso significa que a gente não foi transformado. Porque quando a gente é transformado, a gente não precisa tocar trombeta, a gente não precisa falar com ninguém. Nossa, olha como eu estou assim. Confessando um pouco para vocês, tem uma coisa que eu preciso mudar
que é ser carinhosa. Eu não sou muito carinhosa, eu não gosto muito de contato físico, e isso às vezes é ruim. Tem vezes que eu estou lá com a Gabi, ela me abraça e eu não tiro ela fala: vem mamãe, aproveita que a Isabela está carinhosa, hoje a gente pode abraçar. Tem vezes que eu estou lá com o Marco Júlio e eu abraço ele nem mexe, ele fica paradinho assim. Deixa eu aproveitar esse momento, porque são poucas vezes que isso acontece. E aí tem vezes que eu abraço ele e aí passa um tempo eu falo com ele assim: viu como eu estou carinhosa hoje? Gente, isso não significa que eu estou carinhosa, é justamente o contrário. Eu vou falar: viu como eu mudei? E eu não preciso falar isso. Se eu quero ser carinhosa, eu tenho que demonstrar, e aos poucos ele vai falar: nossa, a Isabela agora está mais carinhosa. Não é algo que a gente precisa mostrar quando a gente muda. E algo que a gente tem que pensar muito é que eu realmente quero ser transformada ou não? Porque se a gente quer ser transformada, a gente tem que ter um coração ensinado. E para ter um coração ensinado, a gente não é fácil. Vai ter vezes que vai vir gente nada a ver falar o que você precisa mudar, tentar te ensinar, e você vai ter que falar assim: eu realmente preciso mudar isso. Ou realmente essa pessoa tem razão. Eu realmente preciso disso. E na Bíblia a gente vê que João Batista era uma cana agitada pelo vento. A Bíblia fala isso. Ele é flexível, ele era flexível. E é algo que a gente... Se a gente não for flexível como a cana que bate o vento, ela vai de um lado para o outro. Quando o Espírito Santo nos agitar, se a gente for dura, a gente vai ser quebrado. Mas se a gente for flexível na mão do Senhor, a gente é moldado. E quando a gente é moldado, as pessoas percebem o quanto a gente está diferente. Tem gente que fala: nossa, eu estou caminhando com Deus e parece que agora eu parei. Eu mudei e agora estacionei. Muitos psicólogos, psiquiatras dão o nome de crise do marasmo. Parece que você estacionou, parou. E aí eu estava lendo e a maioria explica o seguinte: sabe por quê você estacionou? Porque você mudou, mas continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Uma mudança dentro de você tem que apontar para novas habilidades. Se você mudou, por que você continua fazendo as mesmas coisas que você está fazendo antes? Se você mudou, se você não pensa mais dessa forma, por que suas atitudes continuam a mesma? Se você mudou sua forma de pensar, por que você continua no mesmo lugar? A gente tem aqui a metáfora da borboleta, que a Sônia falou lá em cima. Mas a lagarta, todo mundo conhece a lagarta, ela rasteja. Para ela se transformar numa borboleta, ela precisa rastejar primeiro. E ela rasteja, come, ela precisa se tornar forte para ela ir para o casulo e assim se tornar uma borboleta. E uma das mudanças que a gente vê em pessoas que estão prestes a se transformar é que elas começam a se tornar famintas por Deus. Lê a Bíblia, ora, se falou que é coisa de Deus, elas estão lá. Falou, uma reunião para falar de Deus, elas vão. Nós vamos ter uma transformação radical, elas estão. E só de vocês estarem aqui já mostra que vocês querem essa transformação. Porque senão, por que vocês estariam aqui? E uma coisa interessante é que chega uma hora que a lagarta vai para o casulo. Deus nos coloca em casulos. Deus nos pega de onde a gente está e leva a gente para um lugar que ali Ele vai nos transformar. E é interessante que se você ajuda a lagarta a sair do casulo, você pode quebrar o processo da lagarta e ela nunca vir a se transformar em borboleta.
E a gente vê pessoas que já se transformaram em borboletas e continuam com a mente de lagarta. Elas podem voar, mas querem rastejar. Elas já têm asas, mas querem ficar comendo do chão. E se elas estão em um lugar que Deus não colocou elas vão ser pisadas. E ali não é mais o lugar delas. Para que elas vão ficar aqui se elas podem voar, conhecer novos lugares, comer outras coisas? E assim somos nós. Tem vezes que a gente está como borboleta e quer continuar como lagarta. Gente, não combina a borboleta ficar no chão. O meu desejo para vocês hoje é que vocês se deixem ser transformadas. Tem coisa que não combina mais com a pessoa que Deus está transformando você para ser. Tem lugares que Deus não te quer mais lá. Tem um caminho novo. Por que a gente quer ficar rastejando? Existe um caminho novo. O Senhor tem te levantado para um caminho novo. Você tem vivido a vida que Deus quer que você viva? Você tem vivido uma vida que realmente vale a pena você viver? No que você tem gastado tempo? E se você não tem gastado tempo num lugar que combina com a borboleta que você é, descubra hoje essas suas asas e saia desse lugar onde você pode ser pisoteado. O que você está fazendo com esse novo tempo que Deus tem te dado? E agora, entrando no tempo, eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias lá em Efésios 5:13. Efésios 5, de 13 a 20. Quem tem Bíblia aí vai ler para a gente. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem, até onde? Até o 20, pode continuar. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na versão que minha mãe leu, no versículo 15, está falando: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. E no 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Se a gente for pegar esse aproveitando e voltar lá quando a Bíblia foi escrita, a tradução não é aproveitem os dias. Eu vou ler para vocês como seria na tradução esse versículo que minha mãe leu, esse texto que minha mãe leu. Como seria se fosse traduzido realmente da forma que estava lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é aproveitar o tempo, é mais do que aproveitar o tempo, é remir o tempo. A gente precisa pegar o tempo de volta, a gente precisa pegar o tempo que está sendo gasto com outras coisas e voltar esse tempo para as coisas que precisam ser gastas esse tempo. A gente está gastando o nosso tempo, perdendo o nosso tempo em coisas que não é para a gente perder o nosso tempo e gastar o tempo como se fosse nada. A gente está o tempo todo com um relógio gigantesco nas nossas costas
se você morresse com 100 anos de idade, você teria muito tempo pela frente. O que você pode fazer em muito tempo? O que você tem muito tempo para fazer? Eu tenho muito tempo para falar de Jesus. Eu tenho muito tempo para ficar com meus filhos. Eu tenho muito tempo para lavar a louça. Eu tenho muito tempo para cuidar da casa. Eu tenho muito tempo para muitas coisas se eu for morrer com 100 anos. Mas e se eu for morrer daqui uma semana? Eu tenho pouco tempo. E com o que eu vou gastar esse tempo? Eu tenho pouco tempo para quê? Aí já muda. Aí eu tenho pouco tempo para falar de Jesus. Eu tenho pouco tempo para ficar com meus filhos. Eu tenho pouco tempo para aproveitar o tempo com o meu marido. E aí? Como eu vou gastar esse meu tempo? Porque a gente não sabe quando que vai acabar. E a gente pode, como que eu posso remir esse tempo? Se Paulo está falando aqui. Portanto, não sejam como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Bom, o que é viver como insensato? Como que os insensatos vivem? Os insensatos não têm cuidado com o corpo. Os insensatos não têm cuidado com o que vestir. Os insensatos não têm cuidado com a forma que trata as pessoas. Os insensatos não têm cuidado com nada. O insensato não sabe como que ele vai agir. Ele age de acordo com as emoções. Aconteceu isso, eu vou agir dessa forma. Ele não pensa antes de agir. Mas o sábio não. O sábio pensa e depois age. O sábio, quando não está bem, porque é normal, tem dia que a gente não acorda bem, a gente não vai tratar uma pessoa mal. Alguém vem falar com você, você fala, um minutinho, só vou ali no meu quarto, daqui a pouco eu volto melhor. Vai, tem o seu tempo e volta. Você não precisa tratar alguém de forma mal educada por conta da correria. Tem vezes que a gente fica tão corrido, que a gente chega em casa estressado, desconta tudo em todo mundo. E que diferença que fez? Adiantou alguma coisa? Você ganhou mais tempo por isso? Xingou as pessoas, mudou algo? A gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente pensa que os momentos vão durar para sempre. A gente não pensa que os dias estão acabando. Que daqui a pouco o seu filho que tem 7 anos vai ter 15. E rapidinho ele vai casar. E ele não vai morar mais com você. E aí? Os seus netos vão crescer. E aí? Não vão querer mais ficar aí na sua casa todo dia. E aí? O que você tem feito com o tempo que você tem hoje? Sejam cuidadosos com a maneira de viver. A maioria de nós tem vivido de forma descompensada. Devemos ser cuidadosos com a maneira de vivermos. Por que a gente come chocolate e não come uma salada? Porque a gente gosta de pensar na agora. Delícia de brigadeiro. A gente não pensa, eu vou comer essa salada, porque daqui a uns anos eu vou comer brigadeiro e vou ter diabetes. A gente gosta de um brigadeiro. A gente não pensa. A gente tem vivido como insensatos. Mas a partir de hoje, a gente vai viver como santos. Amém. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Quantas oportunidades nós temos perdido porque a gente não tem tido tempo? Às vezes a gente tem a oportunidade de ver um filme com nossos filhos. Nossa. Às vezes a gente está perdendo tempo de qualidade com os filhos e a gente fica mexendo no celular. Tem vezes que eu estou lá em Belo Horizonte, quem não sabe, eu estou em Belo Horizonte e venho aqui no final de semana. E venho aqui no final de semana ficar com meus pais. E tem vezes que eu estou lá no meu quarto e estou mexendo no celular. Estou lá no meu quarto mexendo no celular e aí me dá um estalo. Eu falo, gente, eu poderia estar mexendo no celular em Belo Horizonte e agora estar aproveitando com meus pais. Ontem eu tinha
coisa para fazer ontem à noite. Eu tinha que terminar isso aqui. E aí meu pai falou assim, vamos no culto de oração. E aí eu desci e falei com a minha mãe, mamãe, eu tenho que fazer coisa. Aí ela falou, vamos lá rapidinho, depois a gente não vai sair não, a gente vem de volta para casa. E aí a gente foi no culto de oração, todo mundo junto, era de 7h30 às 8h30. E eu pensei, eu vou ficar lá de 7h30 às 8h30, vou chegar em casa, vou lavar o cabelo, para poder acordar hoje, passar chapa e fazer unha. Eu vou acordar às 5 horas da manhã, passar chapa e fazer unha. Eu demoro 1 hora, dentro parece que demoro 1 hora para lavar meu cabelo. Então eu pensei, vou chegar às 8h30, lavo o cabelo de 9 às 10, durmo às 10, acordo lá pelas 5 e pronto. Quem disse? Vamos buscar empadinha, vamos comprar pizza pra gente comer. Chegamos em casa, era 10h30, 11 horas. E eu pensei, tá, e agora? Agora já não dá mais tempo de eu lavar o cabelo. Se eu for acordar amanhã cedo, vou acordar a casa inteira na hora de lavar o cabelo. Não vou passar chapa no cabelo sujo e nem fiz unha. Detalhe. Mas aproveitei o tempo. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria a mesma coisa. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem com nossos pais. Eu e Gabi estamos rodando agora no internato de geriatria. E, gente, é muito triste você ver uma pessoa que com 55 anos está com Alzheimer e agora com 60 anos não consegue reconhecer o marido, não reconhece os filhos. A gente não sabe se isso pode acontecer com a gente. A gente não sabe quanto tempo a gente tem com as pessoas que estão ao nosso redor. E o Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que ele fala assim, ele foi numa igreja e quando ele entrou estava escrito assim: procura-se 2 horas cravejadas de diamantes que passaram. E embaixo tinha escrito assim: elas nunca serão encontradas, porque foram perdidas para sempre. Aproveite o seu tempo. As horas que passaram não tem jeito de voltar. O que aconteceu ontem não tem jeito de voltar. Mas o que aconteceu hoje a gente pode mudar. O que acontece agora a gente pode mudar. O que vai acontecer hoje à noite a gente pode mudar. Quando você chegar na sua casa, você estiver mexendo no seu telefone, e na hora dela estar, você pode parar naquele momento e falar: filha, vamos jogar um jogo? Filha, vamos assistir um filme? Não é porque você está mexendo no telefone que você tem que continuar mexendo no telefone. Não é porque você está feliz que o tempo já passou. Não, ainda dá tempo de você mudar, ainda dá tempo de fazer algo. Sejam sábios na administração do tempo. Deus está nos chamando para aproveitar nosso tempo. Vamos remir o nosso tempo. E no quesito tempo, a gente tem uma justiça. Que a gente sabe que a gente tem desigualdade social, que tem gente que tem mais oportunidade, pessoas que nascem herdeiras, pessoas que têm muito dinheiro, mas no tempo não. Deus deu as mesmas 24 horas para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. A cada dia são creditadas 24 horas na sua vida. E o que você tem feito com esse tempo que Deus tem te dado? O que você tem feito com o tempo que Deus tem derramado na sua vida? O que eu faço com essas horas? E como eu posso saber o que fazer com essas horas? Como administrar esse tempo? Como viver de uma forma que agrada a Deus? Como eu trago o Espírito Santo para me ajudar nas minhas decisões? E Paulo continua falando no versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E é aí que está o segredo. Quando a gente compreende a vontade do Senhor para a nossa vida, a gente para de falar sim para todas as coisas. Porque tem coisas que a gente está falando sim, que Deus não nos quer lá. Tem coisas que a gente fala, eu posso fazer sim, mas não tem nada a ver com a gente. As pessoas falam, você pode fazer isso? E aí você fala, posso. E aí depois você para e pensa, por que eu aceitei fazer isso? Eu nem gosto disso, eu nem quero fazer isso. E aí por que você falou assim? Você está fazendo coisas que Deus não te chamou para fazer e gastando seu tempo nessas coisas, ao invés de gastar tempo nas coisas que Deus te chamou para fazer. A gente precisa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Como que eu sei qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Chamando Deus para estar junto com você, lendo a Bíblia, falando, Espírito Santo, me ajuda aqui. Eu tenho esse caminho e esse caminho para seguir.
capacidade extremamente inteligente para você olhar e falar, não, isso aqui não é de Deus. Eu estou vendo que isso aqui não é de Deus. Para que eu vou escolher isso? E quando a gente tiver dúvidas, vocês podem ter certeza que o Espírito Santo vai estar lá te mostrando qual que é o caminho que você tem que escolher. E aí, Paulo nos atenta. Porque às vezes a gente quer tanto fazer a vontade de Deus que a gente esquece de fazer outras coisas que Deus também nos chamou para fazer. E aí Paulo nos dá o recado. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem. Aqui, ele não está falando do vinho em geral. Ele está falando da embriaguez. Ele está falando de excessos. A gente tem que ter cuidado com os excessos. Porque todo excesso esconde uma falta. E às vezes a gente fala assim, mas eu nem me embriago com nada. Como assim eu estou me embriagando? Infelizmente a gente se embriaga. Quase o tempo todo, se a gente não tomar cuidado, a gente se embriaga. A gente se embriaga nos relacionamentos. Quando a gente fica muito ali, esquece de outras coisas, isso é um excesso. Os relacionamentos são um excesso. Dívidas. Tem mulheres que não dão conta de não comprar. Isso aqui bem divididinho vai. Não estou podendo, mas se a gente dividir aqui de 10 vezes, 150 por mês, aí fica baratinho, aí dá. E aí se endivida. Tem gente que se embriaga com comida. Não estou nem querendo mais, mas eu não posso desperdiçar. Como? Hoje eu queria tanto um docinho, come um docinho. Amanhã, eu quero um docinho de novo. No outro dia, um outro docinho. Cada dia um docinho diferente. Tem gente que se embriaga no trabalho. Trabalho. Não tem mais tempo de nada. Está em casa, está trabalhando. Está com os filhos, está trabalhando. Vai fazer uma viagem de férias, tem trabalho. Tem gente que se embriaga de academia. Cuidado com o corpo, tem que cuidar do corpo. E aí eu não posso mais ter um momento aqui que eu tenho que ir para a academia. Hoje eu não fui para a academia, não sei como que eu vou fazer. Gente, a gente tem que ter cuidado com o excesso. E tem gente que se embriaga com o ministério. Até com coisas que Deus te chamou para fazer, o excesso também não é legal. Os pastores, a gente vê muitos pastores e as pessoas que realmente trabalham na igreja, e eles falam que é algo que eles têm que ter muito cuidado. Que eles querem ser pastores, mas quando eles chegam em casa, eles têm que saber que lá eles são maridos, lá eles são pais. Eles têm que colocar de lado. Porque se eles ficarem com o ministério, a hora que o filho precisar, o pai não está em casa. O filho está precisando de ajuda, mas o pai está ajudando outra família com o ministério dele. E isso é algo que gera marcas profundas. E eu vi uma frase que é o seguinte: quem não tem domínio próprio terá um demônio próprio. Isso é muito sério. Misericórdia. Mas se você não tem domínio, você vai ter um demônio que vai estar sempre ali esperando para você cair. Mas graças a Deus, nós temos um remédio para o descontrole. E Paulo logo em seguida fala: ao invés, não se embriaguem com o vinho, que leve na libertinagem. Ao invés disso, deixem-se encher pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega na nossa vida, ele muda tudo. Ele consegue trazer o controle para cada situação. Se você é descontrolado com algo, o Espírito Santo vem e ajeita a sua vida, dando tempo para todas as coisas. E como que você traz o Espírito Santo para a sua vida? Porque quando o Espírito Santo chega, ele traz junto com ele frutos, que são os frutos do Espírito que a gente vê lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Onde o Espírito Santo chega, ele traz paz. Então, se antes estava tendo briga na sua família porque você está levando trabalho de casa, agora não tem mais. Porque o Espírito Santo entrou ali e agora você não vai levar mais trabalho para casa. Agora, ali na sua casa é seu momento. E agora vocês têm paz. Como trazer
deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Então você está em casa, coloca uma música e fala: vem Espírito Santo, seu momento comigo. Enquanto eu estou aqui lavando a vasilha, eu estou orando. Enquanto eu estou conversando com meu filho, eu estou pensando: nossa, Espírito Santo, me ajuda a dar um conselho bom para meu filho. Enquanto você está arrumando casa, você está escutando uma pregação. E aí, a sua vida muda de tal maneira que quando alguém chegar para você e falar: nossa, bate um carro, você vai falar: glória a Deus, livramento. Quando alguém vier e falar: nossa, meu filho está doente, você vai falar: em nome de Jesus tem cura. A gente passa a ver as coisas por outro lado. Até nas coisas que a gente não entende, a gente pensa: não, mas Deus tem um propósito. Os pensamentos dele são muito mais altos que os meus. Eu posso não estar vendo uma saída agora, mas o Espírito Santo está no controle. E aí, a partir desse momento, a gente não é mais guiado pelo descontrole, nem pela embriaguez, mas a gente é guiado pelo Espírito Santo. A gente não fica mais rastejando, a gente voa com o Espírito Santo. A gente anda em novas alturas. As pessoas começam a olhar para você e falar: nossa, essa pessoa parece que nem está vivendo na terra, parece que está longe, vive em outro ambiente. E o Senhor quer que a gente viva esses momentos com Ele aqui na terra. A vida é curta e os dias são maus. Tem um relógio nas nossas costas contando o nosso tempo. Comece a remir o seu tempo. E eu quero terminar com Salmos 92. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações salvos. Conte seus dias. Cada dia é importante. O Espírito Santo está nos alertando e está falando: toma cuidado. Todos os dias eu tenho acreditado na sua conta 24 horas. O que é que você está fazendo com elas? Quando você chegar em casa hoje ou amanhã, você pega essa listinha que você fez hoje e vai dando um check. Isso aqui eu estou fazendo de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui também, isso aqui também. Isso aqui nada a ver eu gastar esse tempo todo com isso. E diminui. Vai diminuir esse tempo que você está gastando com coisas que Deus não te chamou para fazer e comece a gastar seu tempo com as coisas que Deus tem te chamado para fazer. E você vai ver quando você vai gerar uma transformação em você, em sua família e em todos que estão ao seu redor. Amém. Amém. Amém.